Turma, vídeo de hoje, Redux Toolkit no React. E aí, turma, tudo bem? Eu sou o Fernando Belotto, Dev Senior, e nesse vídeo vou te mostrar como é que se integra Redux Toolkit no seu projeto React. A gente vai criar uma aplicação rapidinho aqui, só para você entender o conceito base e começar a usar Redux nos seus projetos. E ó, seguinte, eu já deixei preparado um template com React e Tailwind para a gente poder utilizar aqui lá no meu GitHub, link na descrição do vídeo. Para você usar esse template, clique Use Template, aí ó, cria um novo repositório a partir desse template. No caso, eu vou ser o owner. E aí, o meu repositório name eu vou colocar assim, ó, Redux Toolkit Example. Vamos ver se ele deixa, ó, deixou. Vou deixar ele público, deixa eu dar um create e vamos esperar ele criar esse repositório. Enquanto ele vai criando, eu vou abrir meu terminal. Agora que ele criou, ele fala até de onde eu gerei. Eu vou dar um clone nesse cara. Então, copiei aqui, ó, encode, volto para o meu terminal, vou na pasta de projetos, git clone, espaço, Ctrl V e Enter. Agora ele já clonou meu projeto, vou entrar dentro dele e vou rodar yarn para instalar todas as dependências. E aí a gente vai querer instalar duas dependências, React Redux e Redux Toolkit, tá? Para você saber quais dessas, você pode vir aqui em Get Started, na documentação, Quick Start, e aí, ó, ele já vai te dar aqui, ó, Redux Toolkit e React Redux. Então eu vou aqui, ó, yarn add e Redux.js, Toolkit e React Redux. Beleza, tá instalado. Vou entrar no meu projeto aqui no VS Code, abrir ele aqui. Ó, a gente já vai entrar em Source, app.txt e a gente já vai começar a configurar. Primeira coisa que você quer fazer, cria lá no Source um novo arquivo chamado store.ts. Aqui dentro que a gente vai criar nossa store, que vai permitir com que os nossos componentes leiam e escrevam dados lá. Num diagrama simples para você entender essa ideia, é o seguinte, imagina que você tem ali o seu componente app, né, que é o seu componente raiz, né, o primeiro componente da sua árvore. Depois, eu vou colocar aqui, e a gente já vai escrever esse componente, um provider, que é o que vai fazer a conexão, que vai permitir prover para todos os componentes dentro, né, todos os componentes filhos, acesso à store que eu já vou criar ela aqui. Então, imagina que eu tenho uma store, que é onde eu guardo todos os meus dados, tá? E onde eu vou escrever dados ali. E o meu provider, dentro dele eu vou ter um componente aqui, no nosso caso, eu vou chamar de users, tá? Dentro de users, a gente vai ter um outro componente chamado user list e eu vou ter um new user form, tá? Então, são dois componentes dentro de user. Aqui uma listagem, né? E até na ordem certa, ele vai ficar assim, ó. Vou preencher um formulário, na hora que eu clicar Enter, né? Quando eu submeter esse formulário, eu vou disparar uma ação que vai salvar o dado do meu user na Store. E aí, eu vou poder ler esse user na minha user list, tá? Então, aqui a gente vai usar um selector, que é uma função que vai puxar pra gente o dado que a gente quer da Store. E aqui eu vou disparar, eu vou dar dispatch, passando um objeto, né, do Redux para a nossa Store, beleza? Que no caso vai ser um formulário de user, né? Um objetinho de user, beleza? Essa que é a ideia básica do que a gente vai implementar. Ó, primeira coisa que você quer fazer nesse arquivo é criar a nossa Store. Então a gente vai dar um export const store igual configure store, que aí esse vem do Redux Toolkit, tá vendo? Ele já importou para mim automático. E aqui nada mais é do que uma função que a gente vai passar os nossos reducer. No caso, eu vou criar um reducer de user, tá? Para criar esse reducer de user, a gente vai usar uma função chamada create slice. Então eu vou fazer assim, ó, const user slice igual create slice, e ele já tem essa função ali, ó, que ele já importou para mim. Aqui dentro, eu vou primeiro passar um name, que é o nome do meu slice, que no caso vai ser users. E aqui embaixo, ó, eu tenho o meu estado inicial, que no caso vai ser um objeto com uma listagem de usuários vazia, tá? Normalmente, o que a gente faz? Pega esse initial state e cria um initial state aqui em cima, uma variável initial state com um valor inicial. E aqui a gente tipa ela com uma tipagem que eu já vou criar aqui em cima. Então eu vou dar um type initial state e aí é o tipo desse objeto, que no caso é o que? Dou um igual users, que é um array de user. Então eu vou criar a tipagem de user aqui em cima. Então type user vai ser igual ao que? Name string, no caso aqui eu tô definindo, você pode definir as propriedades que você quiser, e age number, tá bom? Você poderia ter outras, tipo active, boolean, ou o que você quiser aqui, tá? Aí fica a seu critério, a sua tipagem. Então beleza, aí passei meu estado inicial e aqui dentro eu vou ter os meus reducers pro meu slice de user. Então você pode separar a sua aplicação em vários slices que têm funcionalidades, né, que cuidam de funcionalidades diferentes. No caso aqui eu vou passar um objeto com todos os métodos que eu vou poder fazer o dispatch. Então aqui a gente cria o que a gente chama de actions, né? Então aqui eu vou dar um add user, que ele vai ser uma função, tá? E a gente já vai definir essa função aqui. Além do add user, eu vou ter delete user, também que vai ser outra função que a gente vai implementar aqui. E por final, reset users, que aí eu quero deletar todos os usuários, né?
Então, fechou. User Slice, ó, eu posso passar ele no meu reducer. Então, dos meus reducers, eu vou ter um reducer chamado user, que eu vou passar userSlicer.reducer. Então, essa função vai gerar pra gente um objeto que na propriedade reducer eu tenho um redutor, que aqui eu falei que é de usuário. Eu poderia, por exemplo, ter um to-do, eu poderia ter um counter, eu poderia ter um setting, eu poderia ter um theme, eu poderia ter, assim, a propriedade que eu quiser com slices separados. Então, essa create slice vai facilitar muito a nossa vida com Redux, tá? Add user, o primeiro parâmetro é o state, que no caso, no início, ele vai ser um array vazio, mas depois ele vai populando com usuários. E no segundo parâmetro, o que a gente vai ter aqui é um objeto com o payload e o type do evento, né? Que é o type da action que a gente está disparando. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um state, ponto. Tá vendo que ele já é tipado, users. Ponto, eu vou dar um push nele e vou passar o payload. Tá vendo? Então a gente não vai usar o type, a gente vai usar só o payload que eu vou passar na minha função. E aqui eu tô dando, basicamente, tô pegando aquele objeto e adicionando a essa listagem aqui de usuários, beleza? Se você quiser, é possível tipar isso aqui também. Então você poderia, por exemplo, payload action, e aí você fala que ele é do tipo user, tá? E aí esse payload já vai estar tipado ali quando você usar. Fechou? Então beleza. Esse aqui é o add user. No caso do remove user, para deletar, a gente vai pegar um ID, filtrar da nossa lista. Então aqui, mesma coisa, você pega o state, pega o meu payload, que no caso aqui vai ser só um ID de user, né? Então para deletar um usuário específico, eu preciso de um identificador nele, tá bom? Então vai ter que ter um string ali, ID, que vai ser único, e aqui eu vou falar que é um payload action, e no caso o payload vai ser um ID, que vai ser uma string. Beleza, aqui eu vou dar um state users e eu vou basicamente filtrar esses usuários. Aí para cada user eu vou filtrar caso o user.id é igual ao do payload que eu passei. Beleza. Aí no reset users é fácil, né? Eu vou falar aqui .users é igual array vazio. E aí eu recebo o state aqui. Fechou. A gente tem então essas três funções que a gente vai exportá-las agora. A gente vai dar um export const. Aí eu vou desestruturar de user slice. Então aqui dentro eu vou ter três funções: add user, delete user e reset users. Então você pode ver que se eu puxar o autocomplete ele já tá ali para mim. Então, ó, eu vou desestruturar aqui de dentro. Deixa eu fechar o Copilot ali. E aí, ó, tá lá. As nossas três funções que a gente vai usar nos nossos componentes. Beleza? Então, nossa configuração inicial na Store é essa. Lá no nosso app, voltando agora, a gente precisa colocar o provider Redux. E a gente vai passar a Store ali para dentro. Essa Store que a gente vai importar do nosso arquivo Store. Beleza, importei, envelopei o meu projeto aqui e agora eu vou criar aquele componente chamado Users, né? Então eu vou criar ele aqui embaixo para facilitar a nossa vida, ó. Então vai ter Users igual uma função que no caso eu vou retornar aqui um H1, lista de usuários, né? E aí aqui eu vou ter dois componentes, que vai ser o user list e aqui o new user form. Pode dar o nome que você quiser. No meu user list eu vou definir ele aqui embaixo. Então, ó, user list também vai ser uma função que eu vou estar retornando a listagem de usuários direto. E aqui a gente vai ter que usar um hook, tá? Que a gente vai criar chamado useAppSelector. E a gente já vai criar ele lá para listar os nossos usuários. Embaixo aqui, só para a gente ter definido, então, ó, aqui é a listagem de usuários, né? Deixa eu só colocar um P aqui para a gente poder ver. Então, lista aqui a gente já vai implementar. E aqui embaixo eu vou ter um const new user form, tá? Que aqui a gente vai ter o formulário de criação. Então, eu vou retornar um formulário aqui. No caso, vai ser um formulário bem simples. Eu vou colocar primeiro um input de text, que vai ser o nome do usuário, né? Então, eu vou colocar um label aqui. Vou até, em vez de usar uma label, só para ficar mais rápido, eu vou colocar aqui um P, que eu vou colocar username, e aí eu vou duplicar isso aqui para a gente ter o nosso age, e o nosso age, que vai ser do tipo number. Beleza, formulário aqui criado, vou colocar isso aqui em volta de uma div, rapidinho, fechou, tá lá o nosso form. É claro, você poderia usar um hacked hook form, você poderia fazer um formulário bem mais complexo, né? Mas por hora, é isso que eu quero, eu vou salvar, vou rodar meu projeto só pra gente ver como que ele tá ficando. Então rodei, abri, vamos ver se ele tá rodando. Beleza, tá rodando. Você vê que ele tem esse tailwind CSS template, que é do meu H1. Vou deletar, a gente não precisa dele. Então tá lá, lista de usuários. A lista vai aparecer aqui em cima e o formulário já aqui embaixo. Para facilitar, como a lista vai crescendo, eu vou deixar o formulário em cima da lista, tá? Só pra gente não dificultar a coisa. E aí, a gente vai voltar lá no nosso store. E aqui é interessante, a gente vai criar dois hooks, tá? Que é o useAppDispatch e useAppSelector. Que, na verdade, é um useDispatch e useSelector, só que tipados, tá? Então, eu vou descer aqui embaixo, ó. Vou descer aqui embaixo, não vai descer pra cima, né? E aí, eu vou escrever assim, ó. Eu vou criar um tipo chamado rootState, que ele vai ser um return type do type of store, nossa store aqui, .getState.
Então, basicamente, eu vou tipar com base no retorno dessa função. E aí, eu vou dar um type dispatch igual type of store.dispatch. Então, root state e dispatch. Show. Agora, o que você vai querer fazer? Olha só, a gente vai criar um export const use app dispatch. E aí, a gente vai pegar o use dispatch, vai pegar o if types. E aí, aqui a gente vai passar o nosso tipo do nosso dispatch. E a gente vai chamar essa função. E aí, embaixo, eu vou criar um export const use app selector, só para a gente diferenciar o nome, né? Tá vendo que aqui é use dispatch, aqui é use app dispatch. Então, a gente vai pegar do use selector, mesma coisa, with types. E aí, a gente vai passar o root state. Mesma coisa, vai chamar a função. Esses dois hooks vão permitir a gente disparar ações, né? Tipos de ações com os nossos payloads e a gente ler da nossa store, tá? Então, a gente vai usar o use app selector lá no nosso user list. E a gente vai usar o use app dispatch no nosso new user form. Salvei, estão sendo exportados ali. Lá no nosso componente, voltando no nosso app.test.x, eu vou vir aqui no meu new user form, que é esse cara aqui. E aqui, ó, eu vou criar um handler. Primeiramente, eu vou colocar um botão de submit. Então, aqui eu vou ter um botão adicionar user. E aqui em cima, eu vou criar o handler desse onClick, né? Aqui a gente vai ter um const handle submit igual chama função. E aí, para eu pegar os valores desses dois inputs, diferente do que normalmente a galera usa, eu vou usar duas refs, tá? Então aqui eu vou usar name, eu vou dar, vamos supor, input ref ponto current ponto. Esse ref aqui eu vou chamar de ref name e o input ref age. Vou usar o use ref aqui em cima com esses dois, então ó, vou copiar esses dois aqui, vou selecionar só o que eu quero, Ctrl C, venho aqui em cima, Ctrl V, tá? Com dois cursores eu const equals e aí eu dou um use ref. Como ele vai querer tipar, eu vou colocar um HTML input element aqui dentro e eu starto esse ref com um nulo. Ele tá reclamando aqui porque eu tô sem o meu import. Importei e já ficou feliz. Tá vendo? Ó, input ref name. Aqui ele tá reclamando que ele possivelmente pode ser nulo, tá? Então é importante que eu dê um optional chain aqui, tá? Para não dar nenhum erro. Caso esse valor seja, né, nulo, ele tente ler. E aí no handle submit, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele em cima um dispatch e ele vai usar o hook use dispatch, que ele já importou pra gente lá em cima, ó, dispatch. E aí, com esse dispatch, eu consigo dispatch e passar a função lá da nossa store. Então, se eu volto para o arquivo de store, você vai ver que a gente criou 3 métodos aqui, certo? Add user, delete user, reset user. O que a gente quer? A gente quer adicionar um usuário nesse caso. Então, essa função que eu exportei aqui embaixo, eu passo ela dentro do meu dispatch, tá? Vou ter que importar ela, obviamente. E aqui dentro eu passo o payload, que é o quê? Que é o meu user, né? Ó, e já tá tipado, tá vendo? Eu vou passar um objeto com age, que no caso vai ser um input ref age.current.value. E aqui embaixo, aqui ele tá reclamando porque eu tenho que fazer uma conversão para number. E aqui no meu input ref, eu vou passar o nome do meu usuário, que vai ser input ref name.value. Aqui ele possivelmente pode ser nulo. E aí, o último valor que tem que acontecer aqui, ó, é o ID. Nesse caso, eu vou gerar uma string com math to fix. E deixa eu só ver o que eu tô esquecendo. Aí, no caso, a gente não tá usando a handle submit. E esse valor pode ser undefined. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu vou fazer assim, ó. If, por exemplo, se não tiver name, eu vou retornar, tá bom? E esse name é esse valor aqui, ó. Então, se não tiver input ref name, se não existir nenhum valor, eu já vou dar um return. E no meu handle submit, eu vou colocar no meu onButton. Então, aqui embaixo eu passo o meu handle submit. Vou fechar aqui só pra gente dar uma olhada no código, ó. A gente tem adicionar usuário, que é um botão que pega os valores dos dois inputs e faz um disparo, né, da minha add user. Uma coisa que a gente vai poder fazer depois é na listagem de usuários, que eu já vou escrever ela aqui, é deletar o usuário ou fazer um reset completo, né? Vou até fazer isso, ó, para vocês verem. Eu vou criar um botão aqui, no onClick desse botão, e aí fica a seu critério, né? Eu vou criar uma função chamada reset all users, só pra gente usar um nome diferente. Vou colocar aqui users. E aqui eu vou criar essa função reset all users, tá bom? Uma função simples que só vai disparar uma ação. No caso, essa ação vai ser users, que a gente definiu aqui também, ó, reset users no outro arquivo, beleza? No caso, ó, você vê que ela não recebe nenhum payload, então não precisa passar nada ali na função. Fechou. Salvei aqui. O nosso new user form tá pronto, né? Ficou até um pouquinho complexo. E aí, ó, na nossa lista, o que a gente vai fazer? Vai ler do nosso
use app selector, tá? Então eu vou dar um const users igual, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, use app selector, e aqui eu passo uma função que recebe o state e fala para mim o que eu quero. Nesse caso, ó, você vê, state.user é o nosso reducer inicial da nossa store. Então se eu abrir a store do lado, ó, tá vendo aqui que o nosso reducer tem um user e depois dentro dele ele tem um initial state com users. Então é isso, ó. O primeiro user é do nosso config store e esse aqui é do nosso slides, tá? E aqui eu tenho a nossa listagem de usuários. Nesse caso eu vou criar uma div aqui e aí eu vou fazer assim, ó, map users to map. Vou mapear cada usuário e eu vou retornar um JSX para cada usuário. Nesse caso, vamos colocar um H1, vamos usar user.name, colocar assim, ó, name, 2 pontos. Bom, além disso, deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Talvez colocar a age aqui embaixo, age igual, 2 pontos, user.age. E aí, como a gente está fazendo um loop, eu vou colocar uma div como aqui, que é importante. No caso, eu vou usar o user ID, user.id. Fiz o nosso loop, nossa listagem de usuários é para estar pronta, new user form está pronto. O estilo não vai estar dos melhores, né? Porque a gente não focou em CSS aqui, mas só em Core Logic. É claro, o melhor dos mundos é o que? É você pegar esse arquivo, ó, e você extrair ele. Então, uma dica, ó, seleciona ele, vem refactor e ó, move to a new file. Faz a mesma coisa com o user list, seleciona ele, clica na lampadazinha e vem no new file. Mesma coisa com users, seleciona ele, luzinha, move to a new file. Fechou. Então, se a gente navegar no nosso projeto, ó, você vai ter users, entrou em users. Tem o nosso formulário ali em cima, o nosso user list, e a gente pode navegar aqui, dar uma olhada no formulário e na listagem, tá? Aqui a gente não precisa dessa doc, ele gerou uma extensão que eu tenho. Aliás, tem um vídeo de extensão no canal sobre isso. Ferramentas fantásticas aí para você usar IA nos seus projetos. Vamos olhar o nosso projeto rodando. Tá vendo? Ó, eu tenho o meu username, sei lá, vamos supor John. O John tem 12 anos. E vamos adicionar um usuário novo. Ele deu algum erro aqui, vamos ver. Add user. Ah, esse submit não tá funcionando. Deixa eu ver por quê. Input half age, add user. Os dois valores estão nulos. Deixa eu ver na minha listagem de users. Users, esse cara aqui. Ah, achei o erro, ó. Na verdade, aqui o ref, ele não é o current value, né? É só o ref. É só aqui que a gente lê o valor. Aqui a gente passa a referência em si. Então, deixa eu salvar e adicionar o meu John. E ele criou, né? Adicionou o meu John, adicionou o meu segundo John, vou adicionar o meu terceiro John e a listagem começa a ser criada, né? Se eu clico em Reset Users, ele reseta tudo. Uma coisa que é interessante é você ver essa borda aqui que ele tá aparecendo, ó. Aqui na nossa árvore de componentes, a gente consegue ver os nossos componentes, consegue ver as props e tudo mais. Mas uma coisa bacana aqui é verificar a renderização. Se eu coloco aqui na minha extensão do React, vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Se você coloca Highlight Updates when Component Renders, você vê que à medida que eu digito aqui, só o input em si está renderizando novamente. E toda vez que eu adiciono, ó, ele renderiza a lista inteira. Tá vendo? Ele renderiza a lista inteira. Quando eu reseto também. Você vê que aqui em cima fica intacta a renderização. Porque o Redux Toolkit ele já tem dentro dele otimizações de performance para você renderizar o mínimo possível. O vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais conteúdo como esse, deixa aqui na descrição que eu vou ter o prazer de fazer vídeos para vocês. Se você não sabe sobre Tailwind, clica no vídeo aqui, ó. Se vocês querem tirar dúvida, trocar uma ideia comigo, link do Discord na descrição. Não se esqueça de se inscrever se você quer mais conteúdo assim. Thumbs up ou thumbs down se você gostou ou não gostou. Te vejo na próxima. Um abraço. Falou!